Olá, pessoal. Voltei aqui para nossa segunda aula da Mamãe Porquinha com a filhinha. Para quem não viu, a primeira parte dessa aula já tá aqui no canal, tá? Essa é a segunda parte, nós vamos continuar aqui pintando o rostinho do porquinho. No rostinho dela, a gente vai usar as mesmas cores. Basicamente, a gente vai usar poucas cores, né? A minha ideia aqui é fazer tudo num tom assim mais rosadinho claro e o destaque ficar só no vermelho aqui no coração, né? O resto vai ficar mais clarinho. E daí eu vou começar da mesma forma que a gente fez a mamãe. Eu vou começar aqui o filhinho pelo narizinho. Daí, olha, eu venho preenchendo aqui com o salmão bebê. Para quem não viu, né, a primeira aula já tá aqui no canal. E o risco tá no meu grupo do WhatsApp. Tem o link aí na descrição do vídeo, tá? Eu coloquei o risco em 3 tamanhos, então vocês escolhem o tamanho que for melhor para vocês pintarem. Aqui eu tô pintando o tamanho de 2 folhas A4, tá? Mas eu coloquei lá o risco em 1 folha, 2 folhas e 4 folhas. Aí, ó, passei o salmão bebê e vou misturar um pouco de papaya aqui em cima. E venho com esse pincel mais fininho, né, que é aquele 421. E venho com o rosa antigo. Vou passar, olha, bem aqui, pouca tinta, olha. Eu não quero que fique muito escuro. Eu tô só passando de leve aqui, olha, e trazendo pra dentro. E aqui dentro da narina, olha. Também com esse rosa antigo. Trazer um pouquinho aqui, mas aqui depois a gente vai reforçar, né, com outra cor, só pra ficar já marcado. Deixa eu só... um negócio aqui. Aí eu vou pegar um pouco de terra queimada e vou passar aqui, ó, na parte de dentro da narina, ó. Aqui em cima, esfumo, venho trazendo um pouco pra baixo. Bem pinguinho, olha. Se vocês conseguirem ver aqui no pincel, não tem nada de tinta. Se vocês tiverem insegurança, assim, na quantidade de tinta,
Pega um pratinho, vai tirando o excesso e vem trazendo de pouco. É melhor ter que vir retocando do que botar muita tinta de uma vez. Vou pegar um pouquinho de preto, eu vou pegar até com pincel filete para pegar bem pouquinho, ó. Eu vou botar um pouquinho de preto aqui em cima. Daí eu venho com o branco. Vou iluminar, olha aqui embaixo. Esse centro aqui também, olha. Passo aqui. Bem pouquinho, tá? Aqui embaixo. E aqui fica mais marcadinho, né? Aqui é uma luzinha mais forte aqui também, ó, um pouquinho. O olhinho desse aqui, ele é bem menorzinho, então eu vou pintar ele todo com o turquesa. E depois eu faço o detalhe branco, olha. Eu pinto aqui de turquesa. Daí eu venho com o azul petróleo. De cima para baixo, olha. Venho com um pouco do preto. Vou esfumar aqui, ó. Passar um pouquinho no contorno, olha. Aqui vocês podem usar o pincel filete, tá? Mas depois a gente vai retocar isso aqui, né? Eu vou pintar primeiro o rosto, depois eu vou retocar aqui. Que é só pra já deixar o olho marcado. Depois eu faço os detalhes com branco, né? Por enquanto eu vou deixar assim. Daí, eu vou fazer a parte interna aqui das orelhinhas, né? Que é a mesma cor que a gente usou aqui no focinho. Venho com o salmão bebê. Passo o papaya por cima. E um pouco de rosa antigo.
Aí eu vou vir com um pouquinho de branco. E vou iluminar aqui, olha. Pra ficar mais aparente essa diferença aqui entre o que é o rosto da mãe e a orelhinha aqui do filhinho. Tá? Só um pouquinho, não precisa muito. Aí aqui a outra orelhinha aqui, o mesmo jeito. Passo agora o papaya por cima, misturando bem. Tudo enquanto ainda tá molhado, né? Não deixa esse salmão secar. E venho com o rosa antigo aqui na pontinha. Um pouquinho desse rosa só aqui, ó. Finalizando aqui. E um pouco do branco. Pra fazer um iluminado aqui. Daí a gente vai pra parte do rostinho. Deixa eu só guardar essas cores aqui. Daí no rostinho eu continuo usando o salmão bebê, que é o que a gente vai usar para preencher. E a sombra com o castanho claro. Deixa eu só... um pincelzinho um pouquinho maior. Esse pincel aqui que eu tô usando é o da Castelo, tá? É a linha C523. Mas pode usar qualquer pincel, gente, que vocês tiverem. Eu uso muito esses daqui da Tigre também, esse da linha 151. Aquele Condor também. Esse meu Tigre aqui, ó, 151, eu tenho o número 10, número 12. Gosto muito deles. Ele já vem pronto para usar, né? Você não precisa lixar, cortar. Eu não costumo fazer isso com pincel, essa coisa de lixar e cortar. Eu compro pincel já que venha pronto para usar. E daí eu tenho também... Tenho Condor aqui também. Mas vocês usem assim, pincel que vocês acharem melhor, gente. Isso aí não interfere muito. Daí eu venho com o salmão bebê, preenchendo aqui a parte do rostinho. A gente não pode se prender a pincel, a tinta, marca de tinta. Use o que vocês tiverem. Não deixa de pintar por causa disso, não. Porque senão, você fica... essa parte aqui você pintou com qual pincel? Aí você vai querer pintar com pincel igual, aí não tem. Aí, preciso comprar porque eu não consigo pintar porque eu não tenho esse pincel. Não, você
consegue pintar com o pincel que você tiver. O que você se adaptar a usar é o que for melhor para você. Esse tigre mesmo, eu compro muito, gostei muito dele. Eu compro ele não é porque é o melhor pincel que tem para pintar, não. Eu compro ele porque é o pincel que eu acho aqui para vender na papelaria perto da minha casa. Daí eu preenchi com salmão bebê e venho com castanho claro, fazendo a sombra aqui, olha. Sempre esfumando bem até essa cor sumir aqui. Não deixa marcado e faz isso com a parte do salmão molhada ainda. Não deixa secar não, porque senão vai ficar manchado. Daí, olha, coloca ali nas bordinhas, olha. E vem esfumando aqui pra dentro, ó, até sumir. E sempre respeitando o movimento aqui, o formato do desenho. Ó, coloquei aqui um pouquinho, olha. Um pouquinho de tinta que eu pego, eu venho e espalho nessa área aqui toda. Não fico toda hora pegando quantidade de tinta no pincel. Você vem colocando, bota um pouquinho, espalha bem. Daí, se você achar que precisa pegar mais, você pega mais. Vou pegar o pincel que é um pouquinho menor. Vou marcar, olha aqui, um pouquinho em cima aqui, olha. Eu não coloco esse risco no desenho, porque se você riscar aqui, ele vai ficar marcado, depois vai ficar ruim para esconder. Então, vem de olho mesmo. Mede ali uma distânciazinha aqui e vem. Daí, olha, eu vou sombrear aqui em volta, olha, fazendo o côncavo dos olhos. Aqui desse lado também. E aqui em volta. Marcando a boca ali, ó. Vou pegar um pouquinho de marrom. Marco aqui, ó, um pouquinho mais escuro, olha o côncavo. E aqui no cantinho dos olhos, olha, venho trazendo um pouquinho aqui pro lado, olha que ele vai já dá, olha, uma levantadinha aqui na bochecha, né? Então já bota um pouquinho ali. E aqui também é a mesma coisa, marca o côncavo e o cantinho aqui, ó, puxa, esfumando aqui pro ladinho.
Vou aproveitar um pouco desse marrom e já vou marcar a sobrancelha. Essa aqui vai ser mais fininha. Faz uma marquinha aqui, ó. Só pra fazer um queixozinho ali nela. E vou pegar um pouco do coral. E daí a gente vai fazer a parte aqui, ó, da bochechinha. Venho, sujo meu pincel ali no coral e tiro o excesso no paninho. Daí eu volto, olha, com o pincel sem tinta. Mesma coisa desse lado. Daí você vem dosando aqui a quantidade que você quer. Se você quer a bochecha mais rosinha ou mais clarinha, aí você vai colocar. Preencher a orelhinha aqui, olha. Volto aqui com salmão bebê. Preencher já dos dois lados. Aí eu venho com o castanho, olha. Faço a sombra vindo aqui de cima. E retoco aqui com um pouquinho de marrom, olha. Vou botar um pouquinho de marrom aqui também, ó. Embaixo do lacinho aqui. Bem pouquinho, só um sujinho. Não é pra deixar a pele dela muito escura. Venho com castanho aqui. E um pouquinho de marrom. Vou pegar o branco agora e vou iluminar aqui, olha, no centro da testa, subindo aqui acima do côncavo, olha. Um pouquinho aqui embaixo do queixo, fazendo esse movimento aqui do lábio. Aqui, olha, embaixo dos olhos, olha, vem trazendo para essa lateral aqui, fazendo esse formato, olha, da bochechinha. Olha, eu boto aqui, ó, e dou aquela puxadinha ali em direção aqui, ó, pra fora.
Aí ele dá uma levantada aqui, ó, na bochechinha. Aqui, olha, em volta aqui também, ó. Ó, assim, aqui por baixo. Tudo vai dar uma levantada aqui nessa bochechinha. Um pouquinho de branco aqui, olha. E como ele tá com a cabecinha virada pra cá, essa parte aqui ela fica mais escura, porque é como se fosse vindo lá a parte de trás, né? E aqui, ó, tem separando pra frente. Um pouquinho de branco aqui também em cima da orelha. Desse jeito. Aí eu vou pintar de uma vez o bracinho dela e o bracinho dela aqui. O bracinho deles aqui é a mesma coisa, preenche, né, com salmão bebê. Venho com o castanho, faço a sombra, olha, embaixo aqui da blusa. E aqui, que é a parte de baixo do braço, olha. E aqui o bracinho dela também, ela tá de macacão, mas a alça não tá aparecendo porque tá escondida, né, aqui embaixo. Então, a gente consegue ver o bracinho dela aqui e aqui também. Então, preenchi aqui com salmão. Essa partinha aqui não, porque vai ser outra cor, né? É a cor da patinha. Aí venho com castanho. Aqui vai ser um pouco mais escuro, porque tá embaixo do pescoço. Então, eu vou botar aqui o castanho e vou botar também um pouquinho de marrom, olha. Um pouquinho de marrom. Daí aqui, castanho claro. Ó, acompanha o movimento aqui. Pega, ó. Você vê que eu pego pouca tinta, olha. E vem colocando.
pouquinho de marrom aqui, olha, embaixo do pescoço e aqui rente ao coração. Um pouquinho assim. Desse jeito. Aí agora eu vou dar o acabamento aqui no olhinho. Vou pegar o preto. Deixa eu só pegar o meu pratinho, gente, só um minuto. Daí eu venho, olha, com o filete, vou pegar um pouquinho de preto, olha. Vou pegar pouco, porque é só o olhinho ali. E vou botar uma gotinha de Fashion Color. Mais um pouquinho de tinta. Dá uma olhadinha, olha, se ele abrir demais é porque tá muito ralo, daí você coloca um pouco mais de tinta, no caso tá bom. Aí eu vou vir contornando o olhinho dela com preto. Pelo de gato. Aqui em casa tem pelo de gato pra todo lado, gente. Daí, olha, eu vou fazer um pouquinho de cílio, olha, mas não vou fazer muito, tá? Porque como ela é a filhinha, né? Não precisa muito. Fiz bem curtinho. Aí eu vou pegar um pouco desse preto. Vou retocar aqui. E um pouquinho aqui, ó, na covinha aqui. Como é a filhinha, a gente faz um pouquinho mais delicadinha, né? Não tem necessidade de fazer um olho muito marcado. Cílio mais curtinho. Deixa eu dar só uma arrumadinha aqui que deu uma manchadinha. Depois eu retoco ele de novo. Eu venho com um pouquinho de branco, olha.
Eu vou passar um pouquinho aqui no cantinho, olha. E já faço o pontinho, olha, branco aqui. Um pouquinho de luz aqui assim. O olhinho dela é menorzinho, então a gente não consegue colocar tanto detalhe assim. Mas desse jeito já fica bom. Daí eu vou preencher o lacinho das duas. Vai ser da mesma cor. Como eu falei, eu quero fazer toda essa pintura em tons assim, rosadinho. E a única coisa de destaque vai ser o coração vermelho. Então, olha, o lacinho delas vai ser da mesma cor. Eu vou pintar o da mãe aqui primeiro. E a gente já pinta aqui. Daí eu tô pensando em fazer um tom de rosa chá. Ou rosé. Eu acho que pode ser rosé, né? Porque aí combina com a cor da pele delas, né? E daí a gente pode fazer... Deixa eu pensar aqui. Posso fazer a base com esse aqui. A gente preenche, olha, a base com um rostinho de boneca e faz a sombra com rosé. Deixa eu ver aqui. Pode ser mauve. A gente usa o mauve para fazer a sombra. Então vamos lá. Tá, vocês aqui para ver direitinho. Tá, vou trabalhar aqui no lacinho. Deixa eu só dar uma sacudida aqui nessa tinta, que ela tá meio grossinha, tá chegando no finzinho. Ela vai ficando mais durinha. Então vamos lá. Vou pegar o rostinho de boneca. E vou preencher aqui. Mais nessa parte do centro, né? Que vai ser a parte mais iluminada. E já venho com o rosé. Então, eu deixo o rostinho de boneca aqui no centro e completo aqui o restante com o rosé.
tá? Entenderam? Aí, olha, aqui é a parte iluminada e eu completo ali com o rosé. Daí aqui é a mesma coisa, eu boto o rostinho de boneca ali, ó. Venho completo com o rosé aqui, ó, na parte de baixo, em cima. E aqui também. Esfuma bem assim pros lados, olha, eu venho com o rosé e já mistura tudo aqui, ó. Fica uma coisa só. Desse jeito. Aí eu já venho com um pouco do malve. E vou fazer a sombra dele aqui. Aqui aprofundando, olha o laço aqui, né? Onde tem a fita. Um pouco aqui também. Que é da dobra ali do laço. Um pouquinho aqui, ó, na parte de baixo. E leva lá pra cima. E um pouquinho na parte de cima. E traz aqui, ó, em direção ao centro, aqui pra baixo. Aqui a mesma coisa, ó, desse lado. E um pouquinho aqui, ó, na bordinha. Vou usar um toquezinho bem pequeno de terra queimada. Vou vir com esse pincel mais fininho, né? Que é aquele 421, que ele é mais fininho. E vou pegar um pouquinho, ó.
Vocês nem estão vendo a tinta aqui. E vou passar aqui, ó. Se tiver com dúvida da quantidade, limpa o excesso. Pega e limpa o excesso, tá? Um pouquinho aqui. Só para aprofundar essa dobra aqui. E do lado de cá também. Tudo bem suave. A minha ideia aqui é fazer uma pintura mais suave, tá? Nada muito colorido. Existem diversos estilos da gente pintar. Então vai muito do resultado que a gente quer. Aqui no caso eu quero fazer algo que lembre muito aquelas coisas mais antigas, mais vintage, né? Que é chique a gente chamar de vintage. Mas mais nesse estilo. Agora eu vou pegar um pouco do branco, que eu tava com ele aqui na minha mão agora há pouco e eu não sei onde eu coloquei. Oxe. Sei lá o que eu fiz com a tinta branca, gente. Vamos pintar o outro lacinho aqui, depois eu procuro o branco. Aqui mesma coisa. Vou preencher com um rostinho de boneca. E venho com um rosé. Lembrando também, gente, que eu tenho outros cursos também. Né? Tem um lançamento que saiu esse mês. Tem vaquinha, tem porquinho, joaninha e a sapinha. Depois eu vou mostrar pra vocês. E eu tenho outros cursos também. Tem um que eu gosto muito, que é só de bonequinhas. Bonequinha é bom pra quem gosta de pintar camiseta, almofada. Fica bem bonito. Tem um outro também que é só vaquinhas. Tem um com rosas também. Aí eu venho, então, olha, com o malve. Fazer a mesma coisa, olha.
Esse aqui, ele tá com um formato diferente aqui, ó, na dobrinha. Mas a gente faz do mesmo jeito. Olha, venho com o malve aqui. Um pouquinho aqui por fora. Pra fazer aquela dobrinha, né? Desse jeito. Aí eu venho com um pouquinho de terra queimada também, ó. Coloco aqui. Desse jeito. Aí deixa eu tampar essas tintas aqui. E achar onde eu botei a tinta branca. Caiu no chão e eu não vi, gente. Peguei uma aqui, mas não era essa que eu tava usando. A que eu tava usando deve ter caído no chão e eu não vi. Ah, achei. Um pouquinho de branco, olha. Vou voltar aqui no laço da mamãe, ó. Vou botar um pouco do branco aqui. Onde a gente tinha passado o rostinho de boneca. Vou colocar um pontinho mais concentrado aqui, olha. Dar uma esfumadinha assim para as laterais. Pra fazer um pontinho de luz ali. Um pouquinho aqui no centro. E aqui também, ó. Pontinho de luz aqui. E aqui o outro. Em volta aqui, olha. Dessa parte aqui do centro. Aqui.
e um pontinho iluminado aqui na pontinha. Esse lado aqui também. Deixa eu retocar um pouquinho de luz aqui, olha, do narizinho. Tá? E por hoje é isso. Daí, se eu começar a pintar a parte da roupinha aqui, vai ficar muito longo. Então, por hoje eu vou encerrar aqui. Lembrando pra vocês, né, que nos links aí da descrição do vídeo tem o grupo do WhatsApp, onde vocês vão encontrar o risco. Vou mostrar aqui pra vocês. Vocês vão entrar lá no grupo. Daí vocês vão encontrar o risco, tá? Ele vai ter a opção do risco inteiro em uma folha, dividido em 2 folhas A4 e dividido em 4 folhas, tá? Daí vocês vão imprimir e pintar o tamanho que vocês acharem melhor. Vocês vão encontrar isso lá no grupo do WhatsApp. E sobre o meu curso lançamento, é esse daqui. Além do curso, deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu também tenho aulas avulsas, tá? Eu tenho essa aula aqui da caipira com a maçã do amor. Já vem festa junina, né? O pessoal gosta bastante. Tem essa aula da porquinha na xícara, a ursinha com a batedeira. Tenho essa aula aqui linda da Moana. Tenho essa daqui também, olha, da vovó com a batedeira, o bolo. Aqui a gente tem várias técnicas, tem o cabelo, a parte dos óculos, tá? E eu tenho o curso desse mês, que é esse aqui. Esse é o curso do mês, né? O lançamento, que a gente tem a Joaninha, tem a Sapinha, essa porquinha com bolo, a vaquinha com suco, tá? Esse a gente tem aula pelo Hotmart, ou caso vocês queiram, tem pelo Facebook também. E esse outro curso aqui, que é o curso das bonequinhas, que são essas 4 aulas, né? Tem a bonequinha com as bolhas de sabão, bonequinha com chiclete, temessazinha com sorvete, essa aqui com a florzinha também, tá? Aí quem tiver interesse, só me chamar no WhatsApp, tem um número aí. Então a gente fica essa aula por aqui. Na próxima aula a gente continua fazendo a parte do corpinho e a roupinha dela. Muito obrigada a vocês que estão acompanhando aqui. Então vejo vocês na próxima.